tema dessa manhã, do nosso passeio por temas ligados a um seminário de ciências bíblicas, mais especificamente a temática de como a Bíblia chegou aos nossos dias. Antes disso, dizer o seguinte, lembrando uma afirmação de Martinho Lutero. Ele disse assim: a Bíblia, a Escritura, é a manjedoura em que está deitado o Salvador Jesus Cristo. E essa afirmação ela é importante por tudo que ela diz. É a manjedoura. Nós não temos acesso a Jesus, nós não conhecemos sua história se não for pela Escritura, pela Bíblia. Mas ela é uma manjedoura. Ela tem esse aspecto humano. Você olha para ela e você diz, é um livro como outros livros. Ela é feita com o mesmo papel. Não, é um papel melhor do que os outros livros. Modéstia à parte, o material com que é feito a Bíblia é de primeiríssima qualidade. E, evidentemente, ela tem essa característica de outros livros, e, nesse sentido, ela tem a sua fragilidade, humanamente falando. Ela é feita de papel, ela foi escrita por pessoas, ela foi transmitida por pessoas que eram falhas, mas esse foi o jeito que Deus teve de nos transmitir ou de perpetuar a sua palavra, e foi assim que ela chegou até nós. A palavra de Deus não tem falhas, mas a maneira como as pessoas a transmitiram teve lá seus problemas. Eles tiveram que enfrentar dificuldades, e a Bíblia passou por situações também difíceis, mas graças a Deus chegou aos nossos dias. Então ela é a manjedoura na qual está Cristo. Tem gente que diz, não, eu fico com Cristo e não quero ficar com a manjedoura. Não tem como. Você precisa da manjedoura para ter Cristo. Essa é a única Bíblia que temos e somos gratos a Deus por ela. Não temos outra, e nem queremos outra. Nesse sentido, somos felizes com a Bíblia que temos, porque ela é o livro de Cristo. Como é que essa Bíblia chegou até nós? Tem gente que acha assim que ela foi vindo de tradução em tradução. E que nós, em português, estamos mais ou menos no final de um longo processo de transmissão da Bíblia de uma língua para outra. Então, ela foi traduzida ao latim, depois ela foi traduzida ao inglês, ou antes disso ao alemão, ao inglês, enfim, daí ao espanhol, antes disso ao italiano, e quem sabe do espanhol ela foi traduzida ao português. Obviamente, isso é um total engano, as pessoas às vezes não têm mais clareza quanto a isso. Nós sabemos, evidentemente, que não é assim. A Bíblia foi preservada nas línguas originais e ela é traduzida a partir das línguas originais. Claro, às vezes se faz também uma tradução a partir de uma outra tradução, mas essa não é em si a norma ou a regra. E quem traduz a Bíblia vai, evidentemente, olhar também para outras traduções que já foram feitas. Não haveria nenhum sentido em dizer, nós não vamos olhar nenhuma outra tradução feita. Olha-se, sim, as que já foram feitas e aprende-se delas. Mas as Escrituras estão disponíveis para nós nas línguas originais em que foram escritas. E as sociedades bíblicas são, na verdade, as guardiãs do texto. Quem publica a Bíblia hebraica para todos os que querem estudar e ler a Bíblia hebraica em todo o mundo? É a Sociedade Bíblica da Alemanha, que faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas. Essa Bíblia hebraica é impressa também aqui no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil. Quem edita e
publica o Novo Testamento grego para ser usado por todas as pessoas que querem fazer uso dele em todo o mundo. A Sociedade Bíblica, de novo, a Sociedade Bíblica da Alemanha, em nome de todas as sociedades bíblicas, e essas edições são usadas em todo o mundo. E temos também o Novo Testamento grego, impresso aqui no Brasil, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, além de nós fazermos e publicarmos traduções da Bíblia em português, como Sociedade Bíblica, somos também os guardadores dos textos bíblicos nas línguas originais. Para quê? Para que das línguas originais se possa fazer a tradução. A Bíblia é feita de 2 testamentos, ela tem 2 partes. Para quem lê em português, é uma Bíblia só. Quem for ler nas línguas originais vai ter que lidar com 2 línguas diferentes, ou 3. O hebraico, o aramaico, para o Antigo ou Velho Testamento, e o grego para o Novo Testamento. Nas igrejas ortodoxas, orientais, a grega e a russa e outras, eles não têm esse problema, porque eles adotam como seu Antigo ou Velho Testamento a Bíblia grega. Então, lá eles só precisariam estudar grego e não o hebraico. Mas nós, como nós temos a Bíblia, o original em hebraico, e insistimos nisso, nós precisamos aprender, no mínimo, 2 línguas para lermos a Bíblia nas línguas originais. E cada um desses testamentos, cada parte da Bíblia tem a sua história. São partes, como eu disse, se a gente olha na Bíblia em português, é uma Bíblia só. Quando a gente olha nas línguas originais, a gente se dá conta que são partes diferentes, já pela língua e pela história. Entre outras coisas, os cristãos muito cedo se desinteressaram pela Bíblia hebraica. Eles desaprenderam, eles não estudavam mais o hebraico. Eles conheciam grego, então eles se ocuparam com a Bíblia em grego e depois com a Bíblia em latim. O que significa isso? Significa que a primeira parte da Bíblia, o Antigo ou Velho Testamento, foi preservado pelo povo de Israel, pelos judeus. Eles é que preservaram essa Bíblia. Se fosse pelos cristãos, a Bíblia teria provavelmente se perdido nas línguas originais, no hebraico. Então, quem preservou, quem copiou, foram os judeus. No caso do Novo Testamento, obviamente, esse foi preservado e copiado pelos cristãos. Os cristãos só copiavam o Antigo ou Velho Testamento em línguas que eles conheciam, principalmente o latim, e também o grego, mas não propriamente no hebraico. Então, eu vou começar com umas coisas mais simples, lembrando de novo que, quando na Bíblia se fala de um livro, a gente sempre precisa imaginar o livro no formato de um rolo. É assim que a Bíblia ainda é hoje em dia entre os judeus. Numa sinagoga, a Bíblia só pode ser lida a partir de um rolo. Eles não têm um livro assim como nós temos. Eles abrem um rolo para ler a lei. E isso é importante porque, num texto como Apocalipse 5:1, onde diz que eu vi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Como assim? Como você pode ter um livro escrito por dentro e por fora? Significa que ele estava escrito na capa? Não, não é isso. Na verdade, e algumas traduções já dizem isso para ajudar o leitor, era um livro no formato de um rolo. Então, o que significava escrito por dentro e por fora?
significa que ele estava escrito dos dois lados. Como essa foto que vocês conseguem enxergar, esse é um rolo que está escrito apenas de um lado, apenas do lado de dentro. Ele não está escrito do lado de fora. Então, escrito do lado de dentro e do lado de fora significa que ele estava completamente cheio, não havia nenhum espaço vago. E ele estava selado com 7 selos. Selado significa o rolo estava fechado e onde finalmente a parte final do rolo conectava com o rolo em si, estavam colocados 7 selos, 7 lacres, por assim dizer, né? Para ninguém abrir. Se alguém abrisse, ficaria claro que havia sido quebrado aquele selo, aquele material, tipo uma cola que era colocado em cima. Então, os livros eram dessa forma, no seu início, os livros bíblicos também. E a Bíblia não era, portanto, era difícil colocar toda a Bíblia num rolo. Um rolo tinha o seu limite. Em média, eles faziam um rolo de 10 metros de comprimento. Mais do que isso, era uma enrolação, ou seja, as pessoas se enrolavam. Um bibliotecário disse até, um rolo grande é um grande rolo, ou seja, você já não consegue se achar mais nele. Então, havia um limite para o material ou o texto que se conseguia colocar num rolo. Por isso, digamos assim, faziam vários volumes do mesmo livro. E os 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, como eles são livros curtos, eles todos cabiam num rolo. Por isso formavam, e ainda formam, um livro na Bíblia hebraica. Mas, ao mesmo tempo, não havia como dizer quais livros eram exatamente os livros bíblicos. Então, havia, como assim nas nossas estantes ou nas nossas mesas nós colocamos a Bíblia, colocamos um comentário, colocamos algum outro material, e até mesmo, de repente, aparece lá o livro escolar do filho ou do neto, um livro de matemática, ou sei lá, de literatura brasileira. Assim, eles tinham vários livros ou rolos dentro de uma caixa ou sobre uma prateleira. Mas, e eu já mencionei isso ontem também, houve um momento em que isso mudou. Interessante isso. Eles faziam os livros inicialmente no formato de rolo, e como eu disse, entre os judeus até hoje a Bíblia tem que ser lida na forma de um rolo. Eu tenho aqui em mãos uma folha de papiro. Vocês, se quiserem depois olhar, poderão manusear para ver exatamente a textura desse material. De momento eu posso dizer, quem já teve em mãos, por exemplo, palha de milho, é praticamente a mesma coisa, e é um material resistente, é um material duro. Isto aqui, guardado, digamos, ou enterrado num lugar onde não pega umidade, como, por exemplo, no Alto Egito, onde nunca chove. Esses materiais de papiro foram preservados por mais de 2000 anos. Eles estão todos ressequidos, quer dizer, quebradiços. É um papiro bem endurecido. Se você não manusear com cuidado, ele quebra, mas ele se preservou. Ora, isso se preserva muito mais do que um arquivo eletrônico de nossos dias. Qual é a durabilidade de um CD? Dizem que máximo 15 anos, dependendo do uso. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essas folhas de papiro, e as folhas de papiro são feitas do caule da planta papiro, que é uma planta, uma cana, um caniço, que simplesmente se pega, tira a casca e faz tiras. Ele é fatiado, então as tiras são colocadas no sentido
horizontal e também no sentido vertical. As tiras são entrelaçadas e então se passa como que um rolo de massa por cima, prensa isso, e o próprio papiro tem uma resina ou uma cola que faz com que as fibras ou as tiras colhem umas nas outras e depois se coloca no sol para secar. E então é feita uma folha de papiro. E eles então, em vez de trabalhar com as folhas individualmente, eles costuravam ou colavam uma folha na outra, fazendo uma tira, tipo assim um papel toalha, né? Uma longa tira, de no máximo 10 metros, porque quanto mais longo ficasse a tira de papiro, mais difícil era achar as coisas, porque se tinha que rolar de um lado para o outro. Até que, imagina, para nós hoje é a coisa mais normal, mas isso levou algum tempo. Alguém teve a luminosa ideia de dizer o seguinte: gente, por que nós estamos fazendo um rolo se nós podemos pegar essas folhas, colocar uma em cima da outra, vamos empilhando as folhas, uma em cima da outra, e então a gente dobra e forma tipo um caderno, dobrado ao meio, e fica muito mais prático. Nós não precisamos mais enrolar para cá e para lá em cima de um carretel ou uma coisa assim, mas a gente pode simplesmente ir folheando e tem a vantagem de escrever dos dois lados. E cabe mais material. A gente pode colocar mais texto num volume só. Isso levou tempo para alguém descobrir essa novidade tecnológica, o livro. E foram os cristãos, não se sabe exatamente por que razão, mas os cristãos que popularizaram o livro dessa forma, especialmente no caso da Bíblia, porque, como eu disse, os judeus até hoje leem e preservam a Bíblia no formato de rolos, e não de livros como nós os temos. Uma das razões que pode ter levado os cristãos a preferir o livro no formato de um caderno, como nós temos até hoje, e não o rolo, é que dava para colocar mais material e, especialmente, no caso dos evangelhos, você podia abrir em mais de um lugar. Um rolo não tem como abrir em mais de um lugar. Você tem que ir rolando para cá e para lá. Ou abrir vários rolos. No caso de um livro, você pode abrir aqui, pode abrir em outro lugar, vai deixando os dedos, e aí você olha, Mateus, olha aqui, Marcos, e vai olhando para cá. Você tem mais agilidade para comparar os textos. A parábola do semeador, Mateus, Marcos e Lucas, eu vou comparando. E o livro permitia isso. Sem o livro, com o rolo, isso era muito mais difícil. Então, isso foi o livro, como nós o temos hoje, demorou para ser criado. No início, nos tempos em que os livros bíblicos foram escritos, se fazia tudo sempre na forma de rolo. Eles não tinham máquinas para copiar texto. Eles tinham que copiar tudo à mão. Por isso a gente fala de manuscritos bíblicos, que significa escrito à mão, copiado à mão. Nós nem podemos imaginar, se bem que não é tão difícil assim imaginar o que significava copiar uma Bíblia inteira à mão. Hoje não é mais necessário, às vezes até se faz. Tem igrejas que fazem isso como um projeto interessante. Ao longo desse ano, os membros da igreja, os irmãos e as irmãs, vão copiar a Bíblia. E depois nós vamos encaderná-la. Cada um escreve um capítulo, ou 20 versículos. Eu já visitei igrejas onde eles têm lá. É uma Bíblia assim de uns quase 20 centímetros de grossura, né? Folhas grandes.
Eles encadernaram isso no final. É necessário? Não, não é. Por quê? Porque a Bíblia está impressa. Mas, no mundo antigo, tinha que copiar à mão. Isso significava que cada vez que se copiava a Bíblia, se fazia uma nova edição. Hoje, por exemplo, quando se imprime a Bíblia, se faz 100.000 cópias. Essas 100.000 cópias são todas iguais, porque todas saíram da mesma máquina. Quando se copiava à mão, cada novo exemplar da Bíblia era uma nova edição, com possibilidade de troca de palavras, de esquecimento de alguma palavra, porque, venhamos e convenhamos, era um trabalho difícil. E olhem essa gravura, ou essa ilustração. Eu não sei por que eles copiavam, assim, os copistas se colocavam quase que de pé, numa posição pouco confortável. Então, copiar livros era o que se fazia nos mosteiros. Os monges faziam isso. Eles eram, durante a Idade Média, as únicas pessoas preparadas para isso. No tempo de Martinho Lutero, 500 anos atrás, provavelmente 90% da população na Alemanha era analfabeta. Só 10% de gente alfabetizada que podia ler. Então, como é que as pessoas conheciam a Bíblia? Das pregações na igreja, dos quadros nos vidros das igrejas e assim por diante. Quem é que sabia ler e escrever? Quem eram os eruditos? Eram os monges nos mosteiros, e eles é que preservaram esses textos para nós. Então, manuscritos. Hebraico, aramaico e grego. Mostrar rapidamente, não sei se todos já viram, como é que é a Bíblia nas línguas originais. Eu acho que provavelmente todos já viram, já folhearam uma Bíblia hebraica. Esse é o começo da Bíblia, as primeiras 3 palavras, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. O hebraico, até hoje, o hebraico é uma língua, evidentemente, muito diferente da nossa. É uma língua de uma família diferente. Não só por causa do alfabeto ou das letras que são usadas, mas por todas as características da língua. É uma língua semítica, uma língua oriental. E até hoje ela é escrita da direita para a esquerda. Tanto assim que a Bíblia hebraica a gente não abre do jeito que a gente normalmente abre um livro. A gente tem que virar e começar de trás para frente, porque ela é escrita da direita para a esquerda. Ainda hoje é assim, o árabe é assim também, e as outras línguas semíticas são escritas também dessa forma. Nos tempos bíblicos e ainda hoje em dia, o hebraico é escrito sem vogais, não existem vogais, só consoantes. 22 consoantes. Mas como é que você vai ler, então? Eles sabem ler, eles conseguem ler. Seria como escrever beleza, BLZ. O pessoal que usa Facebook, WhatsApp, esses materiais todos, as redes sociais, vai abreviando coisas. A gente sabe o que significa. Mas no começo da Idade Média, os eruditos judeus, temendo ou com receio de que se perderia a pronúncia, a leitura das Escrituras Sagradas, eles trataram de vocalizar o texto, acrescentaram vogais. Por isso, a Bíblia impressa hoje em dia, ela é uma Bíblia hebraica vocalizada. Isso foi uma coisa feita posteriormente. Hoje, em Israel, tudo é escrito sem vogais, só consoantes.
Por isso quem vai a Israel tem a dificuldade, você está acostumado com o hebraico bíblico, está faltando o quê? Está faltando aquilo que vocês podem ver ali, pontinhos, tracinhos, que são colocados sobre as consoantes. E nesse ponto, os eruditos judeus, eles foram respeitosos com o texto bíblico. Eles disseram, nós não vamos separar ou afastar as letras para colocar algo no meio. Eles deixaram o texto exatamente como ele estava. Não afastaram as letras. Então, onde é que eles colocaram as vogais? Eles colocaram, as letras ficaram aqui, eles colocaram as vogais abaixo das consoantes e colocaram sinais em cima, aqui. Eles colocaram as vogais abaixo, aqui, colocaram um ponto ali em cima. Essas são as vogais. Então, este aqui é o E e este aqui é o O. Elohim. Então, eles não mexeram com o texto, por respeito ao texto bíblico. Esse é o hebraico. E o aramaico? Bom, aramaico é outra língua, mas na Bíblia é escrito com o mesmo alfabeto, que nem português e espanhol. São línguas diferentes, mas nós usamos o mesmo alfabeto. Então, quando a gente chega nas partes da Bíblia que foram escritas em aramaico, os trechos mais longos estão em Esdras e em Daniel, a gente chega lá e nem nota que está lendo aramaico. Por quê? Porque a escrita é exatamente a mesma, mas as palavras são diferentes, muitas delas. A diferença entre o aramaico e o hebraico é mais ou menos como a diferença entre português e espanhol. São línguas da mesma família, são línguas irmãs, mas elas são línguas diferentes. Então, isso aqui é Daniel 7,13, escrito da mesma forma, e se lê Im Anane Shemaiah Kebar Enash. Qual é a diferença entre hebraico e aramaico? Em hebraico, isso aqui significa com as nuvens do céu como um filho do homem. Daniel 7,13. Em hebraico, céu ou céus é Shamaim. Em aramaico é Shemaiah. Shamaim, Shemaiah. Em hebraico, filho é Ben. Em aramaico é Bar. Então, Kebar é como um filho. Em hebraico seria Keben, coisa assim. Por isso, todas as pessoas, por exemplo, Barrabás. Barrabás provavelmente, quer dizer, esse não é um nome, é um sobrenome. Ele é filho do Abás, né? filho do meu mestre, Abá, o filho do pai, Abá. Em hebraico, meu pai é Abi, em aramaico é Abá. Então, exatamente, poderia ser, existe até uma tradição, alguns manuscritos que dizem que o nome dele era Jesus Barrabás. Então, a opção do povo naquele dia era entre Jesus, o rei dos judeus, ou Jesus Barrabás. Jesus o Cristo, exatamente. Grego, como é que é o grego? O grego é uma língua da qual nós dependemos muito no português. Muitas das palavras complicadas que nós temos em português são complicadas porque elas não são portuguesas, elas são gregas. Boa parte do vocabulário do português é grego. Então, se você lê uma bula de remédio, aí você precisa saber grego e latim, porque é tudo grego e latim. E o grego está muito presente na nossa língua. Hebraico praticamente não entrou nada. Eu lembro quando nosso filho mais velho nasceu e começou a falar,
eu lecionava grego. E aí os alunos, assim, querendo fazer média com o professor, eles chegaram assim, e aí, professor, ele já fala grego? Eu disse, grego não, mas hebraico sim, porque ele diz amém. E quando você diz amém, amém é uma palavra hebraica, né? Então, mas são poucas coisas. Aí o pessoal sabe que shalom é paz, e assim por diante. Algumas palavras entraram no vocabulário da igreja, mas outras não, né? Já o grego está muito mais presente. Então só para ilustrar e para avançar mais rapidamente, Hutos gar egapesen hoteoston cosmon. Assim, pois, amou Deus o mundo. Aqui vocês vão facilmente identificar, se vocês veem isso escrito, vocês sabem que Theos é Deus e que cosmon é mundo. Por quê? Porque nós usamos cosmologia, teologia, logos é palavra, estudo, então logia, tudo isso está muito próximo do nosso português. Então o grego é mais fácil, num certo sentido, porque nós temos mais palavras gregas em português. O hebraico é uma língua bem distinta, bem diferente. E os originais? Bom, os originais da Bíblia, eles, às vezes chamados de autógrafos, eles não foram preservados. Pelo menos não se tem nenhuma esperança de algum dia recuperar aquele documento, aquele rolo que Isaías, Jeremias, Esdras, enfim, que esse pessoal escreveu. Nem mesmo do Novo Testamento. Onde está a carta que Paulo escreveu e mandou aos romanos? Aquele documento original, ele não foi preservado. E nesse particular, a Bíblia não é diferente de outros livros daquela época. A diferença da Bíblia é que o intervalo entre a cópia mais antiga e o tempo em que os livros foram escritos é um intervalo muito menor. No caso de outros textos ou livros do mundo antigo, o intervalo é muito maior. Só para dar um exemplo, o filósofo grego Aristóteles viveu mais ou menos no ano 300 a.C. A cópia mais antiga das obras de Aristóteles é de uns 1.300 anos depois. É do período da Idade Média. O intervalo é muito grande. No caso da Bíblia, nós temos, por exemplo, para os textos do Antigo Testamento, cópias agora que são do tempo antes de Cristo. Então, isso tudo no caso da Bíblia, nós temos cópias, mas temos cópias muito mais antigas do que as cópias de outros livros. Cópias do Antigo Testamento, apenas para ilustrar. Esta é uma cópia feita, essa foto, do Códice de Leningrado, assim chamado, é escrito à mão sobre pergaminho. O que é o pergaminho? Pergaminho é couro de animal, couro de ovelha, pode ser couro de uma gazela, ou enfim, couro de um animal que tem uma pele mais fina, que então era preparada e transformada em material de escrita. É um material bem flexível, não é um couro grosso, e que era usado como material de escrita. Difícil de escrever sobre couro, ainda mais com um traço, com uma caligrafia dessas. Eu fico assim impressionado ao ver isso. E pelo traçado, pelo jeito de escrever, foi a mesma pessoa, o mesmo copista que copiou toda a Bíblia hebraica. É tudo o mesmo traço. Isso é tão perfeito que parece feito à máquina, mas é escrito à mão.
E é também um texto vocalizado, com aqueles pontos e tracinhos. Essa cópia é a cópia, então, do período medieval. Quantas cópias temos? Para a Bíblia hebraica, nós não temos muitas cópias. A Bíblia hebraica impressa hoje, ela é a reprodução fiel de um só manuscrito, que é exatamente essa foto que vocês viram no slide anterior, que é a mais antiga cópia completa que temos, que é do ano 1008 depois de Cristo. Interessante, nessa cópia, nesse manuscrito, o copista colocou a data em que ele terminou de copiar. No final ele diz, foi tal data, ele colocou inclusive em vários calendários, porque eles não tinham um calendário único no ano 1008 depois de Cristo. Por que tem poucas cópias da Bíblia hebraica? Porque a Bíblia hebraica foi preservada pelo povo judeu e eles tinham e têm a seguinte tradição. Quando numa sinagoga ou num local onde se tem um texto, o texto começa a ficar gasto, a Bíblia começa a ficar velha, e de tanto se passar a mão ou o dedo por cima já não se consegue mais ler direito, ou as folhas começam a furar, eles fazem uma nova cópia, ou faziam uma nova cópia, com todo o cuidado, com um controle de qualidade espetacular, em que contavam as letras. Quantas letras tem no livro de Levítico? Eles sabiam exatamente quantas tinham. Eles sabiam qual era a letra do meio, que estava no meio do livro. Então eles contavam e recontavam, e o número tinha que fechar. Se não fechava, eles procuravam descobrir o local onde tinha o erro, ou faziam toda uma nova cópia. Então, quando eles tinham absoluta certeza de que a Bíblia era igual à que eles tinham, eles começavam a usar a nova cópia e deixavam a antiga de lado, até que ela era, numa cerimônia, ela era queimada, para não ser mal usada, ou usada para outros fins. Para que ninguém, de repente, pegasse, por exemplo, uma Bíblia e escrevesse uma receita de bolo em cima, mal comparando para hoje. Ou seja, ou pegasse uma Bíblia, como seria de repente hoje, como esse papel é um papel fino, alguém pegasse para fazer, digamos, um cigarro. Então, para que não acontecesse isso, na hora que a Bíblia ficava velha, obsoleta, eles a queimavam numa cerimônia na sinagoga. Por isso temos poucas cópias da Bíblia hebraica, especialmente não cópias antigas, porque eles sempre renovavam a Bíblia e destruíam os exemplares anteriores. Então essa é a Bíblia. Eu não trouxe um exemplar junto, mas é a assim chamada Bíblia hebraica Stuttgartensia. Ela tem esse nome porque ela foi publicada na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Então ela tem esse nome, Bíblia hebraica Stuttgartensia, e ela é também impressa aqui no Brasil, o que tornou essa Bíblia mais acessível em termos de preço. Essas Bíblias não são baratas, e elas eram bem mais caras antes de serem impressas aqui no Brasil. Uma novidade recente, hoje não mais tão recente, é que foram descobertos manuscritos bem mais antigos do que esse que está impresso na Bíblia hebraica. Os assim chamados rolos do Mar Morto, documentos de Qumran, ou como quiserem chamar, tem vários nomes. Alguns chamam de os documentos do deserto da Judéia, mas é mais conhecido como rolos do Mar Morto ou documentos de Qumran. Este foi o maior achado arqueológico relacionado com a Bíblia nos últimos 100 anos. Foram feitas descobertas entre 1947 e 1956, quase 10 anos, depois não se descobriu mais nada. Quando eles fizeram a primeira descoberta, eles começaram a rastrear toda aquela região. Qualquer buraco, qualquer caverna que tinha, os caras entravam para ver se não tinha manuscrito bíblico.
E eles estavam dentro de jarros, alguns deles em boas condições, mas havia um rolo, inclusive, de cobre. E esse estava todo oxidado. Agora imaginem quanto tempo eles levaram para abrir aquele rolo, todo enferrujado, todo oxidado. E os outros rolos de papiro, ou mesmo de pergaminho, com que cuidado não abriram esses textos para não estragá-los no momento de abrir. Então, são verdadeiros, e a partir daí, no momento que foram abertos, aí apareceram os verdadeiros cientistas do texto. Muitos desses manuscritos estavam só na forma de fragmentos, esparramados no chão da caverna. Agora, que livros pertencem a que livros? Eles, inclusive, usaram exame de DNA para ver que, se era um pergaminho, por exemplo, você podia ver o DNA do animal que forneceu aquele, que entrou com a pele, né? E ver se o DNA do outro fragmento era o mesmo para poder juntar aqueles dois fragmentos, ou aqueles vários fragmentos. Então, tem pessoas que se debruçaram, ou ficaram a vida toda estudando esses documentos que foram encontrados ali. E nós somos os beneficiários disso. Por quê? Porque temos mais fontes, mais documentos que nos trazem os textos bíblicos, que são textos tão antigos. Então, o primeiro rolo de Isaías, que está nessa foto, é todo o livro de Isaías, os 66 capítulos. Foram, na verdade, encontrados 2 rolos, mas esse é o mais famoso, é o primeiro rolo. Ele é feito de 17 folhas de couro emendadas. Então, morreram 17 animais para fazer um rolo, e o rolo tem a extensão de 7 metros e 34 centímetros. Se a gente olha mais de perto, a gente nota assim, no lado aqui, a gente nota a costura. E a gente também percebe que eles já como que dividiam o texto em seções. Eles deixavam linhas em aberto, num tempo em que certamente era preciso usar todo o espaço disponível para colocar um livro, e conseguiram colocar o livro inteiro num rolo de 7 metros e 34 centímetros. Então eles já escreviam pensando em seções ou parágrafos, mas obviamente não tem divisão de capítulos nem de versículos, são simplesmente seções. E é assim que a Bíblia é lida também na sinagoga hoje em dia, é sempre lida em trechos, em seções, assim como em igrejas hoje também se lê, raramente se lê um versículo, se lê trechos mais longos, assim se fazia já naquela época. Então esse é o primeiro rolo. E agora eu gostaria só de rapidamente mencionar que nós temos a ajuda da arqueologia. Esse é um acréscimo que veio para o estudo da Bíblia, e é um acréscimo que foi feito nos últimos 200 anos. A arqueologia é uma ciência que se desenvolveu, é uma área de estudo que se desenvolveu principalmente nos últimos 200 anos. E aí está a diferença. Os nossos antepassados, os nossos pais, o Almeida, no século XVII, 300 anos atrás, o pessoal do tempo lá, 500 anos atrás, como é que eles faziam? Qual era o material que eles tinham à disposição para publicar uma Bíblia, um Novo Testamento grego, ou uma Bíblia hebraica? Eles faziam isso com o material que eles tinham à disposição no seu tempo. Mas eles não tinham cópias muito antigas. Por quê? Porque só as mais recentes estavam disponíveis. Agora, com a arqueologia, com as descobertas dos últimos 200 anos, isso ficou bem diferente. Nós temos muito mais cópias antigas e, inclusive, cópias em melhor estado e de melhor qualidade. E essas são usadas para fazer edições da Bíblia nas línguas originais nos nossos dias.
Mas muita gente não quer isso. Eles dizem, não, esse texto editado mais recentemente, com as cópias recentes, é o melhor texto. Eu acho que não. Eu acho que o melhor texto é aquele que leva em conta o material mais antigo, mais próximo do tempo dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque ele não passou por um processo de cópias sucessivas. Ele está mais próximo do tempo bíblico. Então, a arqueologia, essa é uma foto que mostra gente revirando, digamos assim, o lixão de uma cidade no Alto Egito. As areias, as dunas cobriram o lixão da cidade. A cidade desapareceu, mas o lixo da cidade ficou soterrado. E aí, de repente, alguém cavando conseguiu achar um maço de papel ou de papiro. Mas, quando encontraram isso, aí, evidentemente, os eruditos contrataram o pessoal lá e começaram a escavar tudo, com cuidado, evidentemente. E no lixão das cidades antigas, eles descobriram muito material, inclusive pedaços de textos bíblicos. Então, eles simplesmente jogaram fora, ou a cidade foi destruída e tudo ficou lá no monte de lixo. Para eles era lixo, para nós hoje são relíquias, são tesouros muito importantes. Então, a arqueologia nos últimos 200 anos. Com o Novo Testamento, como eu disse no início, cada parte da Bíblia tem a sua história, com o Novo Testamento é diferente. Nós temos muito mais cópias. Arredondando, podíamos dizer 6.000 cópias, ou 5.400 cópias. Só que eu coloco cópias entre aspas, porque na verdade não são cópias completas. Muitos desses manuscritos são simples fragmentos, pedaços do texto bíblico. Desses mais de 5.000, só 61 trazem o Novo Testamento completo. Por quê? Porque não era hábito, e era muito difícil do ponto de vista operacional ou técnico, colocar todo o Novo Testamento num volume só. Porque se você for, especialmente se fosse pergaminho, que livro grosso daria isso? Então o que eles faziam? Eles faziam o Novo Testamento em 4 volumes. Eles copiavam os evangelhos num volume, o livro de Atos e os apóstolos, né? Tiago, Pedro, João, Judas, tudo num volume, as cartas de Paulo num outro volume e o Apocalipse num outro volume. E em muitos lugares nem copiavam o Apocalipse porque não o consideravam parte do cânone. Então o Novo Testamento existia em 4 volumes. A carta aos Hebreus fazia parte das cartas de Paulo. Porque de quem é a carta aos Hebreus? Então, vamos dizer que é de Paulo. E colocaram junto com as cartas de Paulo. Então, com o Novo Testamento, a coisa é diferente. Só para exemplificar, papiro 52, a cópia mais antiga do Novo Testamento, assim considerada, é um pedacinho de papiro, bem ressequido, bem marrom, assim, 7 centímetros por 5, calcula-se que foi escrito no ano 130, isso não é um chute, eles aplicam o processo do carbono 14, que eu acho que é exatamente a quantidade de carbono, quanto mais passa o tempo, aquele material vai diminuindo. E como é um papiro, ele é feito de vegetal, então esse elemento vai aos poucos desaparecendo. Quanto mais desaparece, mais antigo é o material que está sendo examinado. E esse papiro traz trechos, palavras de João 18, o diálogo entre Jesus e Pilatos. Isso está em grego, papiro 52, mas existem outros manuscritos, como, por exemplo, esse códice sinaítico, que tem esse nome porque foi descoberto num mosteiro da igreja russa, na península do Sinai,
ele é uma Bíblia completa. O texto grego de boa parte do Antigo Testamento e também o Novo Testamento. E ele foi, calcula-se, escrito por volta do ano 350, mas foi descoberto em 1859 por um professor universitário da Alemanha chamado Konstantin von Tischendorf. Então, ele acho que era professor da Universidade de Berlim, ele foi ao Egito porque dizia, no Egito deve ter manuscritos antigos. Eles não descobriram os manuscritos por acaso, eles foram à caça, tipo assim Indiana Jones, eles foram caçar tesouros, também tesouros bíblicos. Vamos ver, esse códice sinaítico, ele foi impresso, ele foi feita uma edição facsímile, fotografada. Ele existe hoje no formato de um livro. No Museu da Bíblia em São Paulo, em Barueri, nós temos um exemplar. Eles fizeram a loucura de trazer à minha casa, em Porto Alegre, São Leopoldo, esse livro, por isso eu sei o peso deles, porque despacharam no avião esse livro. Ele tem 12 quilos. Agora imagina fazer uma leitura de um capítulo da Bíblia com um livro desse, segurando o livro na mão. Esse senhor ali está segurando esse livro. Mas nem tudo é tão difícil. Existe a possibilidade de ler esse texto, esse códice sinaítico, na internet. Hoje, praticamente todo esse material, especialmente isso que foi descoberto lá em Qumran, tudo isso está acessível pela internet. Antigamente, se você queria ver isso aqui, você tinha que ir ao museu ou comprar o livro. Hoje você lê de casa pela internet. A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Para quem é pesquisador, para quem faz pesquisa, hoje em dia isso pode economizar uma viagem ao Museu Britânico. Esse códice sinaítico está no Museu Britânico em Londres, mas eu posso ler de casa. Tem um site, codexsinaiticus.org, onde você consegue ler esse texto de casa, inclusive aumentando o texto com vários recursos. Então, no caso do Novo Testamento, diferentemente da Bíblia hebraica, nós fazemos hoje um texto eclético. O que significa isso? Não se publica o texto de um manuscrito, mas se faz já uma combinação de todos os manuscritos disponíveis. Já existe uma edição do texto, um texto limpo, sem erros de cópia, combinando o que se encontra numa pluralidade de manuscritos. Até por isso, os dois testamentos são diferentes. Bíblia hebraica, um manuscrito do começo ao fim, com erros de escrita, com vocalização errada, mas é essa Bíblia que se tem. E aí depois os eruditos vão dizendo, olha, aqui não dá para traduzir o texto hebraico, porque, especialmente não como ele está vocalizado, porque eles fizeram errado e assim por diante. No caso do Novo Testamento é diferente. Já se faz a combinação dos textos, o trabalho de edição. Então, a edição do Novo Testamento é chamada uma edição eclética, resultado de escolhas, com combinação de manuscritos. A crítica textual já está feita, a comparação entre manuscritos. Com a Bíblia hebraica é diferente. Faz-se aquilo que se chama de uma edição diplomática, que significa se publica do jeito que está no manuscrito que se está publicando. E a crítica textual está toda por fazer. Existe muita discussão sobre variantes textuais, sobre divergências entre manuscritos, mas estou me dando conta aos poucos que todo mundo discute variantes textuais no Novo Testamento, que é onde nós temos mais ou menos os problemas todos resolvidos. O que ninguém discute são variantes textuais do Velho Testamento, do Antigo Testamento, onde nós temos toda a crítica textual por fazer, onde não se pode traduzir sempre o texto da Bíblia hebraica. Por quê? Porque ele foi publicado
exatamente como ele está naquele manuscrito de 1008, inclusive com os erros que os copistas fizeram. Então, a gente precisa, antes de traduzir a Bíblia hebraica, fazer crítica textual. No caso do Novo Testamento, não. Já está toda feita a comparação entre os manuscritos e temos um texto limpo nesse sentido. Então, as cópias são comparadas, são editadas e disso resulta o Novo Testamento grego. Mais um pequeno detalhe, só para ilustrar e dizer como nós temos hoje recursos. Hoje em dia, esse grande volume de manuscritos, de cópias do Novo Testamento grego que nós temos a ajuda do computador. Os nossos pais e avós, quando eles queriam comparar manuscritos, o que eles podiam fazer? Eles tinham uma mesa e eles colocavam os manuscritos em cima daquela mesa. Quantos manuscritos dava para comparar? Os que cabiam na mesa. Hoje, com o computador, todos esses documentos foram digitalizados e colocados dentro do computador. Quantos manuscritos o computador consegue comparar? Exatamente, ele compara todos eles. Então, hoje em dia, a edição de isso aqui ainda não é feito com computador. Mas nós vamos ter novidades, porque o computador consegue fazer o que nenhuma mente humana consegue fazer. Porque ele tem uma memória que nós não temos, ou não conseguimos ainda utilizar. Então, essas são novidades que estão vindo por aí. No Brasil, temos 2 edições, então, do texto grego, esse que eu estou segurando aqui na mão, que é o Novo Testamento grego, só com o texto grego, e esse que está fotografado ao lado, com essa capa simpática, que faz com que esse livro seja um best-seller no Brasil, porque tem muito mais, não tem tanta gente sim que conhece grego, mas que tem um livro, né? Porque ficou fascinado também pela capa. A capa é uma capa das mais bonitas de livros que eu já vi. Novo Testamento interlinear, grego, português. Então aí você tem o texto grego numa linha e na linha de baixo a tradução portuguesa de cada uma das palavras do grego que ali está. É. Muito bom. Não sou o autor sozinho. Trabalhei junto com um colega, já falecido, Dr. Roberto Bratcher. Foi muito valioso como meu consultor. Ele me disse, não vai por aí, não é assim, isso aí não está certo. Então ele foi me corrigindo e eu aprendi muito com ele. Todas as cópias do Novo Testamento são iguais? Não. Infelizmente não. Por quê? Porque os copistas eram humanos e faziam erros de cópia. Mas, em geral, essas variações são coisas pequenas, coisas miúdas, do tipo Cristo Jesus em lugar de Jesus Cristo, me libertou, te libertou, coisas pequenas que não alteram a essência do texto bíblico. Vou dar um exemplo de como um copista podia se enganar, e vocês vão concordar comigo que é muito fácil fazer esse erro. Quem copia à mão sabe que é muito fácil saltar uma linha, esquecer uma palavra, especialmente se copia assim meio desconcentrado. E imagina um monge lá, tem que copiar hoje mais um livro bíblico, né? Está frio aqui. Às vezes ele até registrava, não aguento a minha mão, está doendo, né? Ele colocava na margem do manuscrito. Então eles sofriam para fazer isso. Então, de repente, ele meio desconcentrado, pulava uma linha. Olhem essa cópia aqui. Esse é o Códice Vaticano, tem esse nome porque está no Museu do Vaticano. E ele, em João 17,15, ele escreveu o seguinte: não peço que os tires do mal. Como assim? Mas aconteceu que o texto diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E como a palavra, né, quer dizer, ele saltou ali. E aí ele copiou só, não peço que os tires do mal. Ele pulou de um do para o outro do.
E nisso ele omitiu uma linha. Quer dizer, ele tinha que ir daqui para cá. Ele olhava aqui e copiava aqui. Olhava aqui. Então, na volta para o texto que ele estava copiando, onde é que eu estava copiando? Eu estava copiando o do. Só que ele pegou o do de baixo e com isso saltou uma linha. Felizmente, temos mais do que esse manuscrito. Se tivéssemos só esse manuscrito, teríamos uma heresia na Bíblia. Assim não temos, porque temos como comparar com os outros. Então, é bom termos um grande número de manuscritos. Tá? Então, tem alguns textos que são mais complicados, mas, em geral, temos, nesse Novo Testamento, temos 1.400 lugares, notas de rodapé, onde uma variante ou uma diferença entre manuscritos pode afetar uma tradução. Nem sempre afeta. Por quê? Porque em muitos lugares, um copista, como não aparece de quem está falando ou de quem se está falando, ele, para ajudar o leitor, ele acrescentava uma palavra. Como nós fazemos numa tradução mais dinâmica hoje. Saindo ele dali, quem é ele? Então o copista já colocava Jesus, saindo Jesus dali. Ele simplesmente ajudava o seu leitor. Por quê? A gente tem que levar em conta o seguinte: aquilo que para nós é manuscrito antigo da Bíblia, para essa gente era Bíblia. Então, se eles podiam trocar uma palavra difícil por uma palavra fácil, eles faziam, que nem nós fazemos hoje, quando recebemos ou fazemos uma revisão de tradução. Então, nenhuma doutrina cristã está em jogo ou é posta em dúvida por diferenças de texto, entre o texto crítico, mais moderno na sua edição, e o texto recebido, que é lá do tempo de Erasmo e do tempo da Reforma. Vamos ver se eu acelero e chego ao final. A crítica textual. A crítica textual é uma ciência bíblica. Ela ajuda a escolher entre uma leitura variante e outra. Eu gosto desse assunto, mas eu não preciso fazer isso. Eu preciso apenas ler e examinar o que eles colocaram aqui no rodapé dessa edição. Mas tem gente que passa a vida toda se dedicando ao estudo dos manuscritos bíblicos. E a gente se aproveita do trabalho deles. Eles são realmente cientistas do texto, fazendo a edição dos textos bíblicos a partir dos manuscritos que chegaram até nós. Esse é um assunto que nos interessa. Tem gente que diz assim: não, isso é simplesmente para pessoas que são críticas da Bíblia. Não, isso é para pessoas que levam a Bíblia a sério. Por quê? Porque só nos interessa o melhor texto, que é aquele que nós podemos dizer: esse é o texto da Bíblia como ele foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos e evangelistas. Não é para tirar nada da Bíblia, mas também não é para que fique nela aquilo que não deve estar nela, porque alguém acrescentou por conta própria. Eu concluo, eu acho que é aí que eu estou chegando. A Sociedade Bíblica, ela publicou vários livros, alguns deles inclusive fiz a tradução, como por exemplo esse, o texto do Antigo Testamento. É um livro difícil de ler, é um livro extremamente técnico, mas nós o publicamos. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre como o texto da Bíblia hebraica foi preservado, o que os documentos de Qumran trouxeram de acréscimo ao nosso conhecimento. Então, é um livro que a Sociedade Bíblica publica aqui no Brasil para as pessoas que se interessam por essas questões, para que tenham acesso. É um livro que foi escrito em alemão recentemente e que foi traduzido. Também tem um outro, de Wilson Paroski, Origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Ou seja, como é que o Novo Testamento foi escrito, como é que ele foi preservado, como é que se faz a comparação entre os manuscritos. Também um livro da Sociedade Bíblica. O autor é brasileiro, lá de São Paulo. E um outro livro que também foi traduzido ao português, fiz a tradução do mesmo também, chamado Variantes Textuais do Novo Testamento Grego.
em que são explicadas as 1.400 notas de pé de página que estão no Novo Testamento grego e que são lugares onde, dependendo do texto que você utiliza ou da variante que você prefere, a tradução pode mudar um pouquinho aqui e ali, em alguns casos. Então, esse livro, Variantes Textuais, do Novo Testamento grego, é um livro que precisa ser lido junto com o Novo Testamento grego. Ele é muito difícil de ler ou de examinar sem o Novo Testamento grego. E quem conhece um pouco de grego pode ler o livro com mais facilidade. Quem não tem muita familiaridade ou nenhuma familiaridade com o grego vai ter mais dificuldade de ler, mas a gente coloca à disposição dos eruditos, dos biblistas, dos seminaristas, dos professores, para que eles saibam o que acontece em termos de transmissão do texto e da preservação do texto. Então, isso aí sobre como a Bíblia chegou até nós, mas em termos de textos originais. A Bíblia também chegou até nós na forma de tradução. Mas isso é um outro assunto. Para nós, a maioria de nós, inclusive para mim, a Bíblia está mais próxima na sua tradução ao português. Mas, por mais que a gente só utilize a Bíblia em português, é bom saber que ela foi preservada também nas línguas originais e que ela é traduzida a partir das línguas originais. O que é muito bom. Seria muito ruim se a Bíblia chegasse ao português no final de um longo processo de tradução de uma língua para outra. Não é o caso. Traduzida diretamente das línguas originais.